nessa passagem, Marcos fala exatamente isso. Jesus precisava do barco de Pedro. E Pedro emprestou o barco dele para Jesus. E ele falou, ok, vamos um pouquinho para dentro do mar, que eu preciso falar com essa multidão. E Jesus pregou um lindo sermão para aquela multidão que estava ali. E logo após, virou para Pedro e falou assim, ok, vamos pescar. Pedro vira para ele e fala, mestre, eu pesquei, voltei do mar agora e não peguei nada. Ela fala que ele já estava lavando a rede com seus companheiros para poder ir embora, porque não tinha pegado nada. Mas aí está um segredo para uma pessoa abençoada. E nós vamos aprender um desses segredos essa noite. Pedro falou assim, olha, eu fui e não peguei nada. Mas porque tu mandas, em outra tradução, em cima da tua palavra, eu vou lançar minhas redes. Aleluia. E aí Pedro começa a ir em direção ao mar aberto com Jesus. Eu gosto da versão em inglês, King James, que fala assim, que ele foi... Jesus falou assim, go to the deep sea. Como se ele fosse em alto mar mesmo. Como se ele fosse para um lugar onde ele ia encarar perigos, onde ele ia encarar ondas muito violentas. E quem gosta de pescar aqui, quem já foi pescar no mar, sabe o que eu estou falando. Aliás, os melhores peixes, os maiores peixes estão em alto mar, não é verdade? No final do ano passado eu fui para North Carolina, e quando estava lá tirando uma semana de férias com o pastor Marcelo, e o meu cunhado, e o meu irmão, nós resolvemos um dia fazer uma pescaria, e alugamos um barco e fomos. A primeira coisa que o capitão falou para a gente, assim, qual que é o tamanho dos peixes que vocês querem pescar? Eu falei assim, o maior possível. Ele falou para mim, olha, o que você falar, eu só vou contar as horas, nós estávamos pagando por hora. Aí ele falou assim, olha, se a gente for aí umas 10, 15 milhas, provavelmente nós vamos pegar um peixe que se chama Spanish Fish. Eu falei assim, esse peixe deve dar aí uns 6, 7 pés. E aí ele começou a tirar as varas de anzóis e todos os equipamentos e colocar do lado do barco, que era um barco de 40 pés. E o pastor Marcelo olhou para mim assim e começou a falar assim, rapaz, e pegou uma linha de anzol dessa grossura e começou, e eu falei assim, será que ele está falando sério mesmo? E nós fomos. Bem, nós não pegamos o peixe de 7 pés, mas nós vimos ele, ficamos bem umas 3 horas ali namorando, jogava isca e ele vinha, não pegamos o peixe. Mas nesse texto aqui, quando Jesus falou para Pedro para ir para alto mar e para lançar suas redes bem fundo, num lugar bem fundo, exatamente dessa maneira que ele falou, creio que Pedro enfrentou alguns obstáculos. É bem possível que nessa noite aqui tenham pessoas, eu creio que uma boa parte das pessoas que estão me ouvindo esteja passando por algum tipo de problema. A gente está escutando tanto falar em crise por aí, não é verdade? Falar em falta de dinheiro, falta de emprego. E é bem provável que tenha pessoas, porque eu sei que tem, que estão sendo a melhor época de suas vidas. Eu conversei pelo menos com umas 4, 5 pessoas aqui na igreja, e as pessoas disseram, Marquinhos, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. A melhor época financeira da minha vida. Então, na realidade, não é a situação que o lugar está passando. Não é a situação que nós estamos passando. Porque estão tendo gente bem-sucedidas, muito bem-sucedidas, e estão tendo pessoas que estão tendo dificuldade. Não é verdade? Então, o que nós temos que ficar atento aí? O lugar e a situação que eu e você estamos vivendo hoje é a plataforma que Jesus vai usar para manifestar a glória dele. Aleluia. Se você está desempregado, é em cima de um emprego que Jesus vai glorificar o nome dele. Se você está precisando de um green card, espera só um pouquinho que Jesus vai manifestar o nome dele em cima da sua legalização. Se você está precisando da sua família ser liberta, essa é a plataforma que o Senhor vai operar o milagre em cima da sua vida. Se você está precisando de cura para o seu corpo, essa é a plataforma que o Senhor vai ficar para manifestar o milagre da vida dele. Então, a primeira coisa nessa construção dessa plataforma é o lugar e a circunstância que eu e que vocês estão vivendo hoje é o que Deus precisa para manifestar o poder e a graça dele. Amém? Exatamente do jeitinho que você está, o
problema que você está enfrentando é onde Deus quer. E eu vou te falar, Deus deseja muito mais do que você operar um milagre na sua vida. Para ser um milagre, para Deus operar um milagre, para você falar assim, Deus fez um milagre na minha vida, primeiro, isso já tem que ter fugido do seu controle. Se é um problema na saúde, os médicos já têm que ter te desenganado, porque senão não pode ser chamado de milagre. Se você quer que Deus faça um milagre na sua área financeira, não espera um milagre se você tem condição de, com seus próprios recursos, ir lá e buscar. Tem que ser algo que já fugiu do controle das suas mãos, da minha mão. Tem que ser algo que é só Deus. Aí Ele vai entrar com recurso. Amém? Assim como Deus levou Pedro para águas profundas, para deep waters, Ele está nos levando. Tem pessoas aqui que creio que, como eu, Deus está cada vez mais nos levando. Está nos levando. Está nos levando. Mas o mais importante é que Ele está conosco. Ele está nos levando. Amém? Nós não estamos sozinhos nisso aí. Então, para um milagre ser manifestado, tem que esgotar todos os meus recursos e o seu. Todo mundo vai perder o emprego, estão falando por aí. Tem muito imigrante indo embora. Não interessa. O mortgage está chegando. Não tem dinheiro. Então, um bom lugar para Deus manifestar um milagre na nossa vida. Aliás, como nós vimos do pastor dando a palavra sobre a nossos dízimos e ofertas, eu creio que nós estamos vivendo uma época exatamente de fazer prova com Deus, como diz Malaquias 3:10. Essa é a hora de nós colocarmos a segunda parte de Malaquias 3:10 em ação, em fazer prova do Senhor. Você já tem pensado nisso? Você já tem feito provas com Deus? Na área do seu ministério, na área do seu relacionamento? Você já tem procurado saber qual que é a vontade de Deus na sua vida? Você já tem perguntado por que isso está acontecendo comigo? Por que essa circunstância está na minha vida hoje? Eu não fiz nada para poder estar desse jeito? Se esse é o seu caso, lembra que Deus precisa e Ele quer se manifestar. Glória a Deus. Amém? Amém. Uma segundo material para construir essa base. É preciso muita humildade e disposição. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, vamos voltar para pescar? Eu me senti no lugar de Pedro ali, era como se um profissional em qualquer área chegasse, como por exemplo, eu sou pedreiro, e chegar ao meu cliente e falar assim: você sentou aquela pedra errada, vira aquela pedra, chega aquela pedra para lá, chega essa pedra para cá. Você não entende nada ali. Em alguns casos eu tenho que ir lá e tirar a pedra porque o cliente quer, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Se põe no lugar de Pedro, depois de ter pescado tanto, de ter jogado rede para frente, para trás, de lado, passeado com o barco dele para tudo quanto é lado, não pegou peixe nenhum, e um homem virar perto dele e falou assim: vamos voltar para pescar, vai mar adentro que eu vou te ensinar a pescar. Primeira coisa, ele foi humilde o suficiente para poder falar assim, e ele falou assim: olha, eu fui e não peguei nada, mas porque tu dizes, em cima da tua palavra, eu vou voltar lá. Deixa eu contar o que aconteceu comigo um tempo atrás. Quem conhece lá em casa, tem uma cozinha e uma das paredes da minha cozinha é toda de vidro. Eu tenho o costume de levantar de manhã, pegar uma xícara de café e fico em pé assim do lado da parede e fico olhando para fora. E tem um penhasco grande assim que eu fiz um aterro, fiz um muro e fiz uns degraus assim, uns 15 degraus bem alto de pedra.
E nas últimas pedras